Olá, seja bem-vinda aluna, seja bem-vindo aluno a mais uma aula da TV REME, aqui nos estúdios da TVE. Hoje a gente vai tratar de um período muito importante da República Brasileira, ok? O chamado período democrático brasileiro, ok? Este período é intervalo entre dois governos autoritários que o Brasil teve em sua história republicana. É o intervalo de duas ditaduras, né? Esse chamado período democrático brasileiro vai de 1945 a 1964. Ele é pós-ditadura do Estado Novo, a qual governou o presidente Getúlio Vargas, e antes do golpe militar que vai instituir a ditadura militar do Brasil. Tá? Esse período que vai depois da ditadura de Getúlio Vargas, né, da ditadura do Estado Novo, e antes da ditadura militar no Brasil, ele é comumente chamado de período democrático brasileiro. Foi aí um período em que o Brasil viveu aspectos democráticos dentro de sua história, né? Hoje a gente vai trabalhar com um desses momentos, né? Com o nosso tema da aula, da política desenvolvimentista de JK, Juscelino Kubitschek, as reformas de base de Jango, tá? O presidente João Goulart. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula trabalhando com o governo Juscelino Kubitschek, ok? Que vai de 1956 a 1961, ok? E a partir de agora a gente vai falar JK, que é a sigla do nome dele, e é que normalmente mais se utiliza, né? Até para ficar aí mais fácil. Getúlio Vargas, que teve um primeiro governo de caráter mais autoritário, ditatorial, na era Vargas, né, da ditadura do Estado Novo, ele volta ao poder pelas vias democráticas, pelo voto, em 1951, ok? E acaba suicidando, aí por alguns fatores, em 1954, tá? E assumindo o vice-presidente Café Filho, certo? O vice-presidente Getúlio Vargas fica ao poder até convocar novas eleições em 1955. Nessas eleições é eleito o político JK, por uma dobradinha de dois partidos, o PSD, que era o partido dele, e o PTB, que era o partido ligado a Getúlio Vargas, que nessa época já estava falecido, né? JK torna-se presidente através de uma campanha baseada no desenvolvimento econômico iniciado na era Vargas, ok? Getúlio Vargas, desde lá do seu primeiro período, no período mais ditatorial, ele tinha um projeto de desenvolvimento econômico do Brasil por meio do nacionalismo, de fortalecer as indústrias nacionais, fortalecer as empresas nacionais, que o governo, que o Estado pudesse dar fortalecimento àquilo que é nacional. E Juscelino Kubitschek, o JK, vai ganhar também por essa pauta. Apesar de ele ter algumas diferenças de Getúlio Vargas, como nós vamos ver, ele ganha também pela pauta nacionalista, para desenvolver economicamente o Brasil por meio do nacionalismo, ou, no período de Juscelino Kubitschek, o chamado nacional-desenvolvimentismo, ok? Durante a campanha, JK teve o lema 50 anos em 5. O que era isso? Que o mandato de presidente nesse período era de 5 anos, né? E que nos 5 anos em que ficasse no poder, JK desenvolveria o Brasil 50 anos, né? Juscelino modernizou o país, contando com recursos, tanto com recursos públicos, como com capital nacional e estrangeiro, né? Ou seja, Getúlio Vargas desenvolveu economicamente o país muito associado ao dinheiro nacional, ao capital nacional, aos recursos públicos, né? JK continua com essa pegada de direcionar os recursos públicos para o desenvolvimento das indústrias nacionais. Mas, diferente de Getúlio Vargas, ele abre o Brasil também ao capital privado e estrangeiro, ou seja, que também tivesse dinheiro de empresários privados, que tivesse dinheiro de outros países, de empresários de outros países, para auxiliar na modernização do Brasil. Tanto JK quanto Getúlio Vargas tinham projetos nacionais desenvolvimentistas, só que JK abriu o Brasil mais para o capital, para o dinheiro, estrangeiro, do que Getúlio Vargas, como uma forma e um plano de governo de modernização. E para isso ele cria o Plano de Metas. Vamos dar uma olhada nos principais pontos aqui. O Plano de Metas era um programa que visava investir em setores fundamentais para o desenvolvimento do país.
energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Esses eram pontos que JK considerava importantes para o Brasil e que estes pontos teriam que ser incentivados para que o Brasil pudesse crescer os 50 anos em 5, pudesse se modernizar. Então é criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, tá? E também facilidades para a instalação de multinacionais, sobretudo multinacionais automobilísticas, instaladas no ABC Paulista, ok? O que são multinacionais? São indústrias estrangeiras que vinham para o Brasil, aproveitando de vantagens que o presidente poderia dar, como diminuição de impostos e outras questões. Por que JK incentivou a vinda dessas indústrias estrangeiras, dessas multinacionais, para o Brasil? Primeiro, que era uma forma de gerar empregos, porque as multinacionais dariam emprego às pessoas, né? E depois porque geraria impostos e riquezas dentro do território nacional. Então, o JK vai abrir para diversas indústrias estrangeiras, principalmente indústrias de carro, de montagem automobilística, que era algo que requeria bastante emprego, empregos mais qualificados e também geraria riquezas para o país, né? E elas se instalaram no entorno ali de São Paulo, no chamado ABC Paulista, iniciando então a industrialização daquela região que persiste até os dias de hoje, né? Além disso, foram construídas hidrelétricas que deram sustentação à produção. Para ter mais multinacionais, mais indústrias, precisava ter mais energia, e as hidrelétricas funcionavam para isso, e rodovias que interligavam regiões isoladas, como forma de estabelecer comércio com outras partes do Brasil. Assim como no período de Vargas, no governo de JK a economia cresceu de 7% a 8%, o que é bastante. Bom, então, além da questão do plano de metas, que foi muito importante para o crescimento do Brasil, o governo JK fica muito conhecido pela construção de Brasília. Sim, a nossa capital federal atual. A nossa capital federal foi construída durante o governo JK. Em 1960, a capital do Brasil foi transferida do Rio de Janeiro para o interior do estado de Goiás. A construção da nova cidade era a síntese da ideia de modernidade sonhada por JK. Né? Brasília foi uma cidade que ela já nasceu muito moderna. Até 1960, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E só então ela é transferida para Brasília, né? Tem aí 60 anos Brasília, é uma cidade recente, certo? E se a gente olhar Brasília, vocês com certeza, ela está sempre aparecendo, né? Nos jornais, na internet, a gente vê que é uma cidade toda diferentona, as construções, né? Todos ali os edifícios, comparado a Campo Grande, outras cidades que vocês possam conhecer, é uma cidade muito diferente, as ruas são largas, é uma cidade extremamente moderna, porque a Brasília passou a ser a representação da modernidade proposta por JK. Ela passou a ser a síntese dessa modernização, né? Então, a Brasília, se a gente reparar, tanto na parte ali chamada do plano piloto, que é onde estão os edifícios políticos e tudo mais, até as grandes avenidas de residência, os edifícios de residência, a gente vê algo muito diferente, muito moderno. Brasília, quando ela foi construída, ela já foi considerada uma cidade muito moderna, que era exatamente esse ideal que o JK queria passar, de um novo Brasil, um Brasil moderno, o Brasil desenvolvido. Contudo, nem tudo tem só o seu lado bom, existe também o lado ruim, né? Entretanto, Brasília foi construída por imigrantes nordestinos, os chamados candangos, tá? Que com o fim das obras foram jogados à própria sorte e acabaram habitando o entorno de Brasília, formando as cidades satélites. O Nordeste era uma região, nesse momento do Brasil, com muita falta de emprego e com muita miséria. Então, os nordestinos aproveitaram a construção de Brasília, que precisava de muito emprego, precisava de muitos operários para construir todos aqueles edifícios, né? E foram para Brasília em busca de oportunidades. Foram principalmente nordestinos, os chamados candangos, mas não só eles. Tiveram outros grupos que também participaram da construção de Brasília, como as pessoas do norte do país, por exemplo. Existiram grupos amazônicos que foram também a aproveitar, né, do emprego que existia na construção civil. Acontece que a Brasília foi idealizada por JK, né, ela foi idealizada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, mas quem foi responsável pela construção de Brasília, enquanto seus edifícios, enquanto construção civil,
foram esses operários, né? Em sua maioria, não todos, mas em sua maioria nordestinos, que depois que Brasília foi construída, foram entregues à própria sorte, não teve mais emprego para eles. Eles acabaram ali sem nenhum emprego, sem nenhuma oportunidade de continuar trabalhando. E acabaram ocupando, então, as cidades no entorno de Brasília, que eram mais baratas, formando, então, as chamadas cidades satélites, Taguatinga, Ceilândia, Guará, enfim, várias cidades que até hoje estão ali no entorno de Brasília e que têm sérios problemas urbanos do lado de uma capital que é considerada extremamente moderna, ok? Apesar do crescimento econômico que houve no governo JK, e foi bastante, sustentar a construção de Brasília e sustentar as exigências para uma industrialização tão acelerada tiveram um preço: aumento da dívida externa e inflação, que gerava perda do poder de compra e pobreza na população. Sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que o Brasil modernizou durante o governo JK? Sim, a gente pode dizer isso. A gente pode dizer que Brasília foi uma cidade que alçou o Brasil, né, para o mundo, que todos passaram a olhar o Brasil por meio da construção de Brasília? Sim, nós podemos. Agora, isso também gerou problemas. O Brasil não tinha dinheiro suficiente para custear toda essa rápida industrialização e nem para custear os valores para a construção de Brasília. Então, muito desse dinheiro veio de empréstimos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos, né? Esses empréstimos estrangeiros, então, depois tiveram que ser pagos a juros. Então, a nossa dívida externa, a dívida com outros países que o Brasil contraiu foi grande, né? Ela cresceu muito durante o governo JK. Por conta da gastança do dinheiro para a modernização do Brasil, isso também vai acabar gerando inflação. Quando o governo gasta mais dinheiro do que a capacidade do país de produzir riquezas, gera-se inflação, né? E isso aconteceu. O JK terminou seu governo como um presidente moderno e arrojado, mas também um presidente que acabou crescendo a dívida externa e a inflação, diminuindo o poder de compra da população e gerando pobreza em alguma parcela. Ok? Vamos falar então do próximo presidente, o Juscelino Kubitschek, o JK. Ele consegue terminar o seu mandato e é eleito então um campograndense. Sim, Campo Grande já teve um presidente da República, que foi o presidente Jânio Quadros, que governou em 1961. Como assim? Governou só em 1961? O presidente teve mandato de 1 ano? O senhor não falou que era 5 anos? Calma, nós vamos ver. Apoiado pela UDN, Jânio Quadros assume e adota uma política conservadora na economia, ou seja, aquela gastança, toda aquela questão dos gastos públicos que era feito por JK, ele segurou tudo isso, falou, opa, peraí, porque isso gerava inflação e tinha outras questões, e ele também adotou uma independência na política externa. Tá? A política externa, o Brasil era muito aliado aos Estados Unidos, muito alinhado aos Estados Unidos, né? E o Jânio Quadros tentou propor aí uma independência na política externa maior. Ademais, seu curto mandato foi marcado pelas irrelevantes e desastrosas decisões políticas, né? O Brasil tinha uma série de coisas para colocar nos eixos, o Brasil tinha uma série de coisas para avançar e o Jânio Quadros, com um discurso moralista de que ia varrer a corrupção e tudo mais, ele acaba tendo muito desastrado, tendo atitudes muito complicadas, como a gente pode ver aqui. Por exemplo, ele proibiu o uso de biquínis, dos concursos de beleza, e o uso de lança-perfume em bailes de carnaval e as brigas de galo, né? Com tanta coisa para o Brasil se preocupar, ele se preocupou, por exemplo, em proibir os biquínis, que ele falava que atentava contra a moral da família e os bons costumes, né? Proibiu concursos de beleza com maiôs, certo? Então, algo assim que foi recebido com muita estranheza por parte da população. Uma outra questão, a UDN era um partido anti-políticas nacional-desenvolvimentistas, antipolíticas nacionais. Era um partido muito capitalista, era um partido que era a favor do liberalismo e do capitalismo e era um partido muito atrelado aos Estados Unidos. A UDN era um partido das elites empresariais. Os grandes empresários, os ricos estavam na UDN. Era um partido capitalista. E Jânio Quadros, ele que era de um pequeno partido chamado PDC, foi apoiado pela UDN. Ou seja, ele estava dentro dos grandes empresários, dentro dos grandes capitalistas. Uma vez no poder, Jânio Quadros condecorou Che Guevara. Che Guevara foi o líder da Revolução Cubana e um socialista, né? Ou seja, nada a ver com a UDN, nada a ver com o que pregava o seu grupo político, certo? Então, Jânio Quadros condecorou Che Guevara e restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética e a China.
mesmo sendo eleito com o apoio das elites capitalistas. Nós estávamos em plena Guerra Fria nesse período e você condecorar um líder socialista como Che Guevara e abrir o diálogo com a União Soviética e com a China, ambas socialistas, fez com que os empresários ligados aos Estados Unidos, capitalistas, ficassem desconfiados de Jânio Quadros. Outra coisa, Jânio Quadros acabou com o subsídio do trigo e do petróleo, fazendo com que o preço do pão e do combustível aumentasse em 100%. O governo pagava parte do que era produzido de trigo e petróleo, que forma os preços ficarem baixos. Jânio Quadros acaba com isso e o pão e a gasolina sobem estratosfericamente durante o seu governo. Desagradando tanto a direita quanto a esquerda, ou seja, Jânio Quadros não agradou nem capitalistas, nem socialistas, nem empresários, nem nacionais desenvolvimentistas, ninguém, Jânio Quadros apresentou sua renúncia ao Congresso Nacional em 25 de agosto de 1961, uma sexta-feira. A gente sabe bem que sexta-feira o Congresso Nacional, os deputados e senadores já não costumam estar muito lá em Brasília. E a ideia era exatamente essa. A ideia é que não tivesse quórum, a imprensa explorasse a notícia e o povo saísse às ruas clamando por sua permanência. Mas não foi o que houve. O Congresso aceitou a renúncia de Jânio Quadros e a população agiu com indiferença. Jânio Quadros, então, em menos de um ano, deixa o poder. Ele mostra que ele não consegue capacitar o seu governo e não consegue se segurar no poder, ok? Com a renúncia de Jânio Quadros, deveria assumir o vice, João Goulart, que era do PTB e admirador de Getúlio Vargas. Hoje nós temos nas eleições uma chapa, A pessoa eleita presidente e vice-presidente, você vota no mesmo, você vota na chapa. Naquele período, não. Existiam eleições para presidente e existiam eleições para vice-presidente, fazendo com que muitas vezes seja eleito o presidente de um grupo e o vice-presidente do grupo contrário. E foi o que aconteceu nesse caso. Jânio Quadros era ligado às elites capitalistas da UDN. Já o seu vice-eleito, João Goulart, o Jango, que era o apelido que ele tinha, era do PTB, o partido mais ligado à questão trabalhista e à questão de Getúlio Vargas, o contrário do que era Jânio Quadros. Só que Jânio Quadros renunciou e deveria, então, assumir o poder o Jango, João Goulart, que era um admirador de Vargas. Jango era ligado às causas trabalhistas e, no momento da renúncia, encontrava-se na China comunista, o que foi visto com desconfiança entre as elites conservadoras e alguns setores das Forças Armadas, que tentaram impedir sua posse. A posse de Jango só não foi impedida por conta da chamada Campanha da Legalidade, que foi liderada por Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, certo? E garantiu a posse de Jango. Falou, não, a Constituição prevê que o vice-presidente é quem vai assumir, o presidente saiu, Jango tem que assumir, Então o Jango é convocado da China, mas setores conservadores, setores capitalistas e as Forças Armadas falam que não vão permitir a entrada de Jango no Brasil, Como esse impasse é resolvido, então? E a gente vai começar a tratar do governo João Goulart. Foi 1961 a 1964. O impasse foi resolvido com a diminuição dos poderes do presidente, implantando um outro regime, que nós não vamos entrar aqui muito aprofundado, chamado parlamentarismo, qual o presidente não tem todos os poderes. Ele tem alguns poderes, mas tem também a figura do primeiro-ministro, que é escolhido pelos parlamentares, deputados e senadores, e vai governar junto. Dessa forma, então, as alas conservadoras e as Forças Armadas deixaram Jango assumir, desde que ele tivesse os poderes diminuídos. E assim, em 1961, Jango assume e fica cerca de 1 ano e meio nesse sistema parlamentarista, tendo Jango como presidente e Tancredo Neves como primeiro-ministro do Brasil. Só que graças a uma campanha movida pelo PTB, o partido de Jango, e pelos sindicatos que representavam os trabalhadores, um plebiscito é quando há votação para decidir um assunto fora de época de eleição, foi colocado em 1963, ocasião na qual venceu o presidencialismo, o sistema que nós estamos atualmente, que é o presidente tem os poderes para a decisão, E Jango tornou-se chefe do executivo. Ok? Uma vez chefe do executivo, Jango propõe, então, num discurso na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, as chamadas reformas de base, que seriam reformas que iriam ser implantadas por ele para a melhoria e modernização do capitalismo brasileiro. Primeiro deles, a reforma agrária. Ele ia propor a desapropriação de terras com indenização aos proprietários, e o fim do cambão, que era a obrigatoriedade do trabalhador rural em trabalhar um dia por semana de graça.
Ele ia estender o direito ao voto aos analfabetos e soldados. Analfabetos poderiam votar, soldados poderiam votar. Também haveria a nacionalização de empresas prestadoras de serviços públicos e da indústria farmacêutica. Todos aqueles serviços essenciais, inclusive a fabricação de remédios, seriam feitos por indústrias nacionais e não mais estrangeiras. A ampliação do monopólio da Petrobras, também ficaria responsável pelo fornecimento dos derivados do petróleo. A Petrobras teria mais força ainda para explorar o petróleo. E a limitação de remessas de lucros no exterior por parte das empresas estrangeiras. As multinacionais instaladas aqui só poderiam mandar parte dos lucros para os seus países. Parte tinha que ficar aqui no Brasil como forma de gerar riqueza. As reformas de base vão causar muita revolta em setores da população, na elite empresarial e nas Forças Armadas, o que vai culminar no golpe civil-militar de 1964, mas isso daí já é assunto para uma outra aula. Vamos encerrar nossa aula aqui analisando uma pequena questão. Percebemos que mesmo após a morte de Getúlio Vargas, o projeto desenvolvimentista ainda vigorou no Brasil na década de 1950. Por qual motivo essa política econômica ficou tão arraigada na sociedade brasileira? O desenvolvimentismo é aquilo que nós falamos um pouco de JK, que veio desde Getúlio Vargas, ok? De você fortalecer as indústrias nacionais, fortalecer as empresas nacionais, de você ter o governo como mentor das políticas públicas para desenvolvimento econômico, Mesmo depois da morte de Getúlio Vargas, JK continua com esse projeto e Jango também continua com esse projeto, porque era um projeto que vinha dando certo naquele momento. A economia crescia muito, E o Brasil, pela primeira vez, despontava com indústrias nacionais poderosas como a Petrobras. Então, a política de Getúlio Vargas, mesmo depois da morte do presidente, ela continuou com outros presidentes, como JK e Jango, Exatamente porque o nacional-desenvolvimentismo, naquele momento, fazia a economia crescer. Tinha alguns problemas, como, por exemplo, o descontrole dos gastos, O governo, às vezes, gastava mais do que tinha, isso gerava inflação, mas, naquele momento, a população se encontrava melhor do que antes do projeto nacional desenvolvimentista. Por isso, ele continua com apoio de parte da população, mesmo depois da morte de Getúlio Vargas, certo? Aqui, eu queria analisar com vocês sobre a questão da construção de Brasília. Na foto à direita, nós temos aí a construção de um prédio, com certeza todos vocês já viram no jornal. É o prédio do nosso Congresso Nacional, o Poder Legislativo, que é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Essa foto é de 1960, certo? E aí está aí já na fase do meio para o final da construção do Congresso Nacional Brasileiro. E na foto da esquerda, a gente vê os trabalhadores, os nordestinos, os chamados candangos, que fazem fila para se cadastrar na construção de Brasília. Para você ver como a procura, a falta de emprego era tão grande, principalmente no Nordeste, mas também em outras regiões como o Norte, que as pessoas faziam fila, os trabalhadores foram fazer fila para se cadastrarem para a construção de Brasília. A gente vê como Brasília escancarou a necessidade de emprego que o Brasil tinha, E como depois, Brasília também vai mostrar que a capacidade de emprego do Brasil era limitada, porque depois que acabou a construção, muitos desses trabalhadores que a gente vê aqui na foto voltaram a ficar sem trabalho e voltaram a ter problemas sociais sérios, ok? Vamos terminar resolvendo um pequeno exercício para a gente fixar bem o que trabalhamos. É sobre o governo de Jango, ok? Sobre o governo João Goulart. O governo João Goulart foi bastante conturbado. Sobre esse governo, analisa as alternativas abaixo. Alternativa 1. Uma das reações por parte dos setores progressistas para que João Goulart assumisse a presidência, como determinava a Constituição, foi a campanha da legalidade, encabeçada por Leonel Brizola e tendo como principal instrumento de difusão destas ideias a Rádio Farroupilha. Tá certo ou tá errado? Tá certo, pessoal. Lembra que eu falei que os setores conservadores não queriam a posse de Jango, de João Goulart, e só depois da campanha da legalidade de Leonel Brizola é que ele consegue organizar vários políticos progressistas, políticos que queriam zelar pela Constituição e fizeram com que Jango assumisse. Então tá certo. Vamos ver a 2. Devido à pressão de setores conservadores para que o vice-presidente não assumisse, negociou-se a implantação do Brasil do sistema parlamentarista, ficando inicialmente João Goulart como presidente e Tancredo Neves como primeiro-ministro. Tá certo ou tá errado? Tá certo,
Jango assume com os poderes diminuídos por meio do parlamentarismo, certo? Porque foi a forma encontrada para ele conseguir voltar ao Brasil e assumir o poder. Então também está certo. Vamos para 3. O fim do governo Goulart foi selado com seu discurso na Central do Brasil, em 13 de março de 1964, onde ele assumiu como meta de governo a implantação das reformas de base, entre elas a reforma agrária. A partir deste momento, os setores conservadores partem para o confronto direto com o governo, que culminou com o golpe militar menos de um mês após o citado discurso. Tá certo ou tá errado? Tá certo, pessoal. As reformas de base assustaram os setores conservadores, o exército, os empresários, a Igreja Católica, e todos eles se organizaram então e acabaram exigindo a saída de João Goulart e, menos de um mês depois, as Forças Armadas dão um golpe e retiram o presidente do poder. Qual das alternativas está correta? A E, né? Todas estão corretas. A 1, a 2 e a 3, as 3 afirmações estão corretas. A alternativa que temos que marcar é a E. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa e que vocês possam aí pesquisar mais sobre esses assuntos. Tá bem? Muito obrigado pela atenção e um bom estudo.